Muito boa noite, você aí, amigo que acompanha a Roda dos Esclarecedores, mais uma vez aqui, a gente junto com vocês, né, comentando a Bíblia, falando sobre aquilo que realmente importa. Aqui junto comigo hoje, né, eu sou o Rodrigo Oliveira e estou aqui acompanhado do Fernando Pereira. Dá um salve aí, Fernando. E aí, pessoal, muito boa noite a todos. E também o pastor Sidney Santos. É nóis! E hoje, né, no último programa do ano, a gente quis preparar algo para vocês que tivesse relevância para o próximo ano, Isso que começa mesmo. aí depois da manhã, né? Então, o último programa do ano será um desafio para você para o próximo ano de 2022 inteirinho. Não é? Tenho certeza que você aí que acompanha o programa é um apaixonado pela palavra de Deus, um apaixonado por se aprofundar no estudo da palavra. Então, a gente trouxe um convidado. Eu gosto de falar que a gente não se encontrou pessoalmente ainda, mas eu considero ele o meu amigo, né? Um influenciador, um mentor, pelo entusiasmo que ele tem com a palavra de Deus. Não é? Esse homem aí já foi chamado de insano e, através dos desafios insanos dele, ele já fez com que mais de 5.000 pessoas, você ouviu direito, ele já fez com que mais de 5.000 pessoas lessem a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Não é? Eu estou falando aqui do pastor Ivan Júnior. Paz do Senhor, pastor. Paz, amigos, a paz a todos aí que assistem, boa noite, quase bom dia, né? O pastor tá falando... Para mim, quase bom dia. Tá falando de Brasília, é Brasília, né? Brasília. Tá certo, ele falou pra gente que eu acabei de sair do culto, tive lá uma reunião com o meu pastor, com o meu apóstolo, mas eu não podia deixar de estar falando com vocês, até porque está começando um desafio depois da manhã. Não é isso, pastor? Exatamente. Estamos com 3 desafios, né, começando, praticamente. Sim. A gente já teve conversando antes, mas agora nós temos mais pessoas inscritas no canal, não é? A gente queria, antes de tudo, que o senhor explicasse para a gente o que é a Rede Insana, como começou a Rede Insana. Nós vamos chegar nos desafios. Então, a Rede Insana começou, na verdade, com uma célula insana, né? A proposta inicial era realmente fazer algo diferente, mais na pegada de evangelismo. Então, surgiu ali a ideia de fazer uma célula de rua, né? Quando a gente não tinha esses movimentos de rua, não eram tão comuns. E aí, como a galera usava muito essa coisa do insano, né? Isso é insano, não sei o que é insano, tudo era insano, né? Falei, vou usar isso aí agora como uma isca, né, dentro desse evangelismo criativo para a gente fazer algo nesse sentido. E aí foi a primeira célula insana. A partir da célula insana, que foi um movimento que deu muito bom, assim, teve uma repercussão, né, no nosso contexto aqui da cidade, da igreja local, isso há 14 anos atrás. E aí nós começamos, então, a rede de jovens. A partir da célula insana, começou a Rede Insana como uma rede de jovens. E dentro dessa rede de jovens nasceu a ideia dos desafios, que acabou que é hoje o que a gente entendeu que é o que mais, né, Deus tem nos chamado a fazer. A maior força hoje, na verdade, da Rede Insana é justamente esses desafios que tem o foco principal, né, na leitura da palavra e na prática, né, da palavra. Amém. Falei bem rapidamente, né? Não, tá. E qual foi o ano que o senhor falou que começou? Então, essa primeira célula a gente fez em 2007, mais ou menos, né? Tem 14 anos. E aí depois a rede mesmo começou em 2008, no ano seguinte. E o primeiro desafio, que foi o desafio 42 dias, ele foi em janeiro de 2010. Então, vamos fazer agora 12 anos que nós fazemos o desafio 42 dias. Todos os anos, a partir de lá, nos primeiros 42 dias do ano, nós lemos a Bíblia inteira, que essa é a proposta desse desafio, que é o primeiro, né, e um dos principais que a gente faz hoje. Depois dele nasceu muitos outros. Hoje a gente tem muitos desafios, né, de várias, para trabalhar várias áreas das nossas vidas, né? Eu fiz já o desafio, já participei do desafio 42 dias, foi o primeiro que eu fiz,
Depois eu fiz o desafio 142 dias. Aí quando eu fiz o de 42 dias, o 142 pareceu que foi... Suave. Muito suave, foi muito fácil. É verdade. É isso mesmo. E tanto foi que quando eu comecei a fazer o desafio, chegava no final do dia, chegava no final do cronograma, e nós vamos explicar já para o pessoal como funcionam os cronogramas, eu não conseguia parar de ler, eu continuava lendo. Né? Aí quando eu vi... Já estava naquela pegada, né, de não, ritmo. olha o que aconteceu. Eu completei o desafio de 142 dias em 80 dias. Aí deu tempo de eu entrar no desafio 72 dias. Eu fiz 2 desafios no período. Teve um pessoal que falou assim, não pode, você tem que começar e terminar no prazo. Mas eu comecei e terminei no prazo. Né? Eu reservei os últimos capítulos de Apocalipse para terminar junto com o pessoal na data. 142 dias, né? Porque depois nós vamos explicar como funciona. No último dia você tem que assinar uma declaração na presença do Espírito Santo, falando assim, eu comecei dia tal, terminei dia tal. E eu cumpri o desafio. Só que dentro desse desafio, eu também fiz o desafio dos 72 dias, e os 72 dias eu estou terminando amanhã. Né? Amanhã. Falta aí mais alguns capítulos só de Apocalipse para terminar, e graças a Deus foi. E posso afirmar, eu sou suspeito de falar, o Fernando fez o desafio também, o Sidney também fez, e é contagiante. Realmente, o estudo da palavra de Deus a hora que você termina, dá vontade de começar de novo. Né? O pastor já deve ter... O senhor participa de todos os desafios, pastor? Então, praticamente todos os desafios, né? Assim, eu acredito muito, né, nessa questão de que nós não devemos simplesmente dizer às pessoas para irem, a gente deve ir junto. Claro que na medida do possível, né? A gente sabe que realmente muito desafiador organizar tudo isso. Mas, por exemplo, o desafio 42 dias eu sempre fiz questão de participar. Então, todas as edições, nós vamos fazer agora a 15ª, porque são 12 anos, e nesses 12 anos nós tivemos 2 anos em que nós tivemos 2 edições no mesmo ano, né? Que foi em 2014, quando teve a Copa do Mundo aqui no Brasil. A gente fez uma edição especial no período da Copa do Mundo. E depois a gente teve um desafio também, assim que aconteceu, né, começou a pandemia aí, essa questão do Covid, tudo, a gente fez um de 42 dias também. Tinha acabado de terminar né, em março a gente já começou um outro também de 42 dias. Então eu sempre fiz questão realmente de participar dos desafios, de vencê-los, né? Tem algumas histórias interessantes em relação a isso, né? Porque a gente aprende com todas essas coisas, né? Sim. E, por exemplo, o desafio 142 dias, que vocês terminaram aí agora, né, que nós terminamos, eu também completei agora no dia 18 de dezembro. A primeira vez que eu lancei o desafio 142 dias, se eu não me engano, foi em 2016, tem uns 5 anos, mais ou menos, 6 anos por aí. Eu fiz a primeira edição e eu não consegui concluir ela no prazo dos 142 dias. Né? Então, eu não venci o desafio. Então foi muito, muito interessante essa experiência para mim, porque eu ter feito o desafio, né, desafiado as pessoas, mas não ter conseguido concluir no prazo, mas eu fiz um propósito com Deus e eu ia concluir aquela leitura que eu havia começado, mesmo que eu não vencesse o desafio, mas eu ia terminar ainda aquele ano. Então até o dia 31 de dezembro eu terminei aquela leitura, porque eu queria realmente terminar até o dia 31, não venci em 142 dias, né? Então eu esperei no ano seguinte para poder fazer novamente e dizer, agora eu realmente vou vencer, né? Então era muito interessante, porque a gente tem as premiações, né? Vocês sabem, a gente sempre fala sobre isso, e aí eu estava mandando as premiações para todo mundo, e era uma premiação que eu não podia usar, então eu não podia usar uma camisa escrito que eu li a Bíblia toda em 142 dias, porque realmente eu não tinha feito naquele prazo. Então eu lembro que eu guardei, né, as camisas que eu mandei fazer, eu deixei a minha separada e falei, eu ainda vou vencer e ainda vou poder vestir essa camisa. E aí no ano seguinte eu falei, não, agora eu vou fazer os 142 dias, foquei para poder concluir no prazo. Né? Então é interessante isso, né, porque isso também nos fala e nos mostra a respeito da perseverança. Eu sempre falo nos desafios, que é uma experiência que eu tenho vivido, né, ao longo desses 10, 12 anos promovendo esses desafios. Eu aprendo e vejo muitas coisas, né? Muitas coisas que a gente percebe. Eu falo que esse é um experimento social, né? Porque a gente envolve muitas pessoas, são centenas de pessoas de muitos lugares diferentes. Então não deixa de ser um experimento social. Você acaba tendo essa amostragem, né? De perceber algumas coisas. É muito interessante isso. E ao longo desse tempo, né? A gente tem percebido algumas coisas. E uma das coisas que eu percebo
é que o desafio, quando você se propõe a vencer um desafio, quando você vence esse desafio, como eu sempre falo, né, você expandiu no sentido de que realmente você não é mais o mesmo. Isso eu não falo só da questão espiritual, é uma questão, inclusive, comprovada cientificamente, dentro da neurociência, por exemplo, né, de que a nossa mente, ela expande, né, ela está nesse processo de expansão mesmo, o cérebro realmente, até na questão física, não só na questão de mente, mas na questão de cérebro mesmo. A gente vendo muitos estudos que têm mostrado isso, né? Então você realmente cresce, você realmente se torna como você andar de bicicleta, né? Eu falei esses dias, o meu filho agora com 9 anos, né? Há um tempo atrás, uns 7, 8 anos, ele estava aprendendo a andar de bicicleta e eu olhei e eu falei, definitivamente passou o tempo, ele não vai aprender, ele vai ser um que não vai andar de bicicleta. Porque estava tão difícil que eu falei, meu Deus, não dá, não é possível, essa nova geração não sabe andar de bicicleta. Eu já estava perdendo paciência quando, de repente, o menino conseguiu andar de bicicleta e não tem mais volta. Depois que você aprende a andar de bicicleta, né, você realmente não perde mais isso, né? Por quê? Porque você expandiu. E eu vejo isso na questão dos desafios da leitura da Bíblia. Por quê? Porque algo que era tão desafiador, talvez, olhar e falar assim, cara, lê a Bíblia inteira em 42 dias, né? É possível. Eu acho engraçado que a gente faz isso há 12 anos, já foram, como você disse, mais de 5.000 pessoas que leram a Bíblia toda através dos nossos desafios. Mas é engraçado porque ainda hoje, às vezes eu posto, né? Quando a gente está postando ali, divulgando o desafio, ainda tem pessoas que não conhecem, que veem, que entram pela primeira vez e que comentam, né? Coloca lá assim, impossível. Não tem como aprender nada, não tem como absorver nada. Então, quando você passa por essa experiência, você percebe que realmente é um tempo de aprendizado e é isso. Quando você vence, você supera uma barreira, na próxima vez que você faz, você vê que já não é mais tão desafiador como antes. Sim, né? sim. Você fala assim, cara, aquilo que era... Hoje eu consigo, esse ano, por exemplo, eu fiz, né, os 4 desafios da leitura da Bíblia. Eu foquei muito na questão da Bíblia esse ano, mais até do que o outro desafio que eu tenho dos livros. Então, eu fiz de 42 dias no começo do ano, aí eu entrei no de 42 semanas, que está terminando amanhã. Sim. Numa outra Bíblia, paralelamente, eu fiz o de 142 dias, que terminou no dia 18 de dezembro. E aí, o de 72 dias, como tem a opção de ouvir a Bíblia inteira, né, no primeiro dia eu falei, não, esse não dá para fazer, eu estou fazendo 2, estava no 42 semanas e 142 dias, então não vou fazer os 72 dias. Sim. Mas aí eu não tinha tido a experiência dos 72 dias, porque essa é a segunda edição, no ano passado a mesma coisa, esse ano eu falei, né? E aí eu voltando da igreja, da sede, né? A gente tem um culto, como eu tive hoje, da quinta-feira, e é um pouco distante aqui, dá uns 25 quilômetros, mais ou menos, então eu gasto aí uns 30 minutos, né? Às vezes 40 minutos, quando tá mais... Não estou com pressa, né? Sim, então, eu, no primeiro dia do desafio, era o dia desse culto. E aí, voltando do culto, eu falei, vou colocar aqui para ouvir enquanto eu dirijo, porque é um percurso, e dentro destes 72 dias tem a opção de você poder ler, né? Ouvir a Bíblia. Sim. E eu falei, vou ouvir. E eu ouvi os capítulos quando eu vinha para casa, né? E foi uma experiência muito legal. Eu falei, não, então eu vou fazer, agora eu vou fazer. Olha aí, galera. No shopping, eu vou fazer 72 dias e acabei entrando em 72 dias, então amanhã eu estou terminando de 42 semanas e estou terminando de 72 dias, né? E é muito interessante isso, por quê? Porque a grande questão aqui que eu falei é que antes algo que era muito difícil, por exemplo, por várias vezes eu fiz desafios onde eu acumulava, às vezes, né, deixava passar alguma coisa do dia ou mais de um dia e acumulava e eu tinha que correr atrás. Quantas vezes eu virei noite, de madrugada, lendo para colocar em dia a leitura, né? E de um tempo para cá, né, essa barreira foi tão vencida na minha vida que esses desafios todos dificilmente fica algo para o outro dia. Né? Então, eu, por mais que eu esteja mais de um desafio, eu consigo cumprir a meta diária, né? Que eu penso que essa é a maior dificuldade, né? Assim, é você realmente ser fiel, né? Àquela meta diária, você ter essa disciplina diária mesmo, e não simplesmente ler, mas e aí eu tenho visto como que com o passar do tempo, essa perseverança de fazer novamente, vai nos ajudando a vencer isso eu não diria com mais facilidade, mas com menos dificuldade, talvez. Sim. Porque acho que acaba criando um roteiro de disciplina, não é?
Porque tem uma das coisas que o senhor fala, eu gosto bastante, né? É a questão de, não é sobre ler a Bíblia rápido, mas é passar mais tempo, mais tempo estudando a Bíblia. Então não é simplesmente tentar encaixar o desafio dentro do seu cronograma. É você abrir espaço na sua agenda para você entrar com o desafio. Não é isso? E eu estava conversando com o Sidney hoje, né, a respeito do negócio da leitura da Bíblia, né? A nossa árdua tarefa de motivar as pessoas à leitura da Bíblia, né? Porque às vezes a gente vê às vezes o povo de Deus tão cru na Bíblia e é o básico para a nossa fé, né? Não tem como a gente achar uma desculpa cabível para não ler a Bíblia, né? E a primeira desculpa sempre não tenho tempo. Para a maioria, eu creio que cada um aqui já falou isso. Não tenho tempo. Se a gente parar e pensar, como é que é a minha vida, como é que é o meu dia, as 24 horas, o que será dessas 24 horas que eu faço que é mais importante do que ler a Bíblia? Aí a gente buga na nossa própria desculpa de não ter o tempo, né? E que nem o Rodrigo tá falando aí, o pessoal fala, não dá para ler, não dá para entender a Bíblia. E é esse negócio, é você achar um tempo que você tem, né? Tirar alguma coisa que não é tão importante, né? E colocar a leitura da Bíblia que é importante. Seja 1 hora, 2 horas, 3 horas, cada um tem, né, o seu tempo disponível, né? Que nem eu completei os 142 agora, né? Eu queria fazer o de 42 dias no começo do ano, mas na minha agenda agora eu não estou conseguindo. E eu estou com outro projeto de ler a Bíblia em inglês. Então que é mais trabalhoso. E a minha maior dificuldade... Tem o desafio também de ler ela. A gente tem o Novo Testamento. Quando que é, pastor, esse? O do Novo Testamento em inglês é em março. São 70 dias. Bacana. Então, eu vou tentar ler o Antigo Testamento até chegar lá. Quando chegar lá, eu começo no Novo. Só o Novo, né? Mas é legal. Eu acho muito importante esse tempo que a gente está, que todo mundo que se propõe, né, a fazer esses desafios, né, colocar a leitura da palavra numa parte do seu dia. Eu queria aproveitar para perguntar para o pastor Ivan. Ele falou um pouquinho de quando começou, né, que começou numa célula, mas conta mais um pouquinho para a gente, professor, como surgiu a ideia. E eu tenho um problema com esse número. Esse número 42, 72, 142, porque eu gosto muito de número redondo. Não é nenhuma crítica, pastor, não é nenhuma crítica. Né? Mas conta pra gente como é que chegou nesses números aí, como é que foi o começo, onde surgiu a ideia e tal. É engraçado tudo isso, né? Porque, assim, a gente tem umas coisas que a gente, às vezes, faz e, às vezes, a gente nem tem a dimensão de algumas questões e depois você descobre isso, né? Então, por exemplo, no meu ministério eu percebo muito isso, né? Hoje fala-se muito no meio corporativo, por exemplo, a respeito do que eles chamam de gamificação, né? O gamification, né? Que trabalhar com essa ideia da recompensa, né? Sim. Transformar ali algo num sistema, não num sistema, mas num formato de jogo para se tornar mais atrativo e tal. Então, eu olho para isso e falo, cara, eu já fazia isso sem nem saber o que era gamification, já fazia isso com os desafios há tanto tempo, né? Então, assim, o desafio, na verdade, ele começou, realmente foi algo, assim, que a gente não tinha ideia, né, do que, não foi tão intencional no começo, da proporção que tomaria e tudo isso. Por quê? Porque na época, né, em 2009, a primeira edição foi de janeiro de 2010, então em 2009 eu tinha ido participar de um culto de jovens numa igreja aqui próximo, em Goiânia, que é uma outra capital aqui próximo, e aí eu tinha participado desse culto, e nesse culto de jovens o pastor fez um desafio de púlpito, né, para a juventude, era uma igreja grande, com uma grande juventude, e eu me lembro que ele desafiou, né, ele falou assim, vamos fazer uma loucura por Jesus, né, esse final de ano aí, falta talvez, aí ele falou lá, faltava, sei lá, 2 meses, acho que se eu não me engano era setembro ou outubro, faltavam uns 2 meses para terminar o ano, e ele falou, vamos ler a Bíblia inteira ainda esse ano,
entendeu? Vamos fazer uma loucura aqui de ler a Bíblia toda ainda esse ano. E ele fez, e aí, quem aceita esse desafio? E aí muita gente levantou a mão, né? E eu achei muito interessante aquilo. Eu não fiz aquele desafio naquele momento, mas eu achei muito interessante. E Deus já vinha incomodando a gente, porque a gente trabalhando com juventude, né, essa questão que o irmão falou sobre a dificuldade, às vezes, que as pessoas têm nesse compromisso com a palavra. Então, trabalhando com juventude, a gente vinha muito essa necessidade, né? A galera estava ali, aquela coisa do culto, né? Divertido, legal, os relacionamentos, igreja, oba-oba, mas quando você ia realmente para essa questão da palavra, a gente sentia a necessidade de trabalhar algo nesse sentido. E aí, na época, minha pastora falou para mim isso, ela falou, olha, a gente precisa fazer algo para poder, né, que a juventude leia mais a Bíblia, tenha mais compromisso com a palavra, né, que essa galera tá aí, vem para a igreja, vem para o movimento, mas precisa ter algo mais consistente no que diz respeito à palavra. E aí eu lembrei daquele desafio que aquele rapaz aquele pastor tinha feito, e eu falei, vou lançar então um desafio para a galera, para a gente começar o ano, mas tem que ser uma coisa desafiadora, porque o jovem gosta disso, né? E eu trabalhando com jovem já, eu sabia disso. Os meus temas de culto de jovens sempre foram muito criativos, porque eu sempre procurei fazer de uma forma atrativo, né? Trazendo, contextualizando com a nossa realidade. Então eu falei, eu quero fazer algo diferente, não quero simplesmente chegar lá para eles e fazer o que todo mundo faz, de dizer, ó, nós precisamos ler mais a Bíblia. Ah, beleza, pastor, a gente tem que ler mais a Bíblia. Eu sei que com jovem funciona de uma forma diferente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou lançar um desafio, né? Que é outra coisa também que na época nem tinha tanto, a gente vê tanto challenge, né? Tanto esses desafios que rolam aí pela internet, na época não tinha isso. Mas eu sei que a galera era motivada por essas coisas. Eu falei, então eu vou fazer algo que eu ofereço uma recompensa, porque eu sei que isso faz a diferença, então eu vou tá ali, o quadro, minha esposa fez para mim agora no Natal, e me deu de presente um quadro com a camisa, a primeira camisa. Então eu falei, vou fazer uma camisa, essa coisa bem chamativa para o jovem. Então eu venci o desafio, né, na frente. Eu li a Bíblia toda, né, e aí um período, né, e aí depois vem os 42 dias. Aí falei, vou fazer isso e vou lançar para a galera, para a nossa galera. Então era a nossa turma, né, o nosso pessoal ali da igreja, o nosso contexto. Aí tá aí o quadro, ó, que eu ganhei, né, com a primeira camiseta. Essa foi a primeira camiseta. E aí eu falei, vou fazer isso. E aí lancei com essa ideia da camisa, né? E aí eu pensei num número. Falei, tem que ser algo desafiador, mas que algo também que seja possível. Então, a gente vinha muito ouvindo falar na época sobre a questão dos 21 dias para se criar um hábito, 21 dias para você criar, né? Quando você repete algo ali disciplinadamente, 21 dias. Eu tinha acabado de ler alguma coisa sobre isso na época, só que eu falei, 21 dias é muito pouco, né, para a gente fazer isso. Então, para ler a Bíblia toda vai ser realmente, né, mais insano ainda. Então, vamos aumentar esse prazo. E aí eu dobrei esse número. Então, dos 21 passou para os 42. Né? Agora, o ponto é que aí fala assim, mas por que então não fez 40? Né? Porque a gente sempre trabalhou com a Rede Insana. Se você ver o símbolo da Rede Insana, é uma interrogação. Por quê? Porque eu sempre trabalhei com a Rede Insana com a questão da curiosidade. Né? Eu antes de eu ser pastor e estar no ministério, eu fui criado aos pés de um Gamaliel da propaganda, digamos assim. Né? Meu pai sempre foi envolvido na propaganda, então eu cresci vendo meu pai trabalhando com publicidade, numa época que não tinha computação gráfica como se tem hoje, era muita coisa feita à mão, mas meu pai sempre foi muito bom nessa área, então eu cresci, então desde muito novo, e eu também trabalhei nessa área. Eu sei entendi que quando eu vim para o ministério, isso era uma ferramenta que Deus tinha me dado. Então, eu entendo que quando você gera curiosidade, né, o valor que isso tem, né, tem até dentro do contexto bíblico, né, a maiêutica ali, a ideia de, muitas vezes você vê Jesus respondendo com uma pergunta, né, por quê? Porque você faz as pessoas pensar mais quando você pergunta. Então, essa ideia da curiosidade, da interrogação, eu sempre trabalhei com isso. Então eu falei, se eu faço 40, ninguém vai perguntar por que é 40, porque 40 é o... né? Mas se eu coloco 42, né? Aí vai... Por que 42? Né? Então essa é a pergunta que eu ouço frequentemente. Então acaba se tornou essa marca, né? Os 42 se tornou realmente essa marca, a partir dessa ideia de dobrar o 21, fazer 42 e aí usar esse número. E a partir desse número foram nascendo os outros desafios, né? E aí a gente vem trabalhando a ideia do 42. Aí, a partir do 42, foram nascendo outros desafios, né? E aí, no primeiro desafio, né,
A gente teve 42 vencedores além de mim, né? Então, foi eu e mais 42 pessoas, 43 vencedores. Nós vencemos o primeiro desafio com a galera mais da nossa igreja mesmo aqui, como eu falei, bem local. E depois começou o pessoal a conhecer, né, do lado assim fora, não tinha a força que a internet tem hoje, né? A gente tinha ali há 12 anos atrás, a gente tinha o Orkut, né? Que não era tão assim usado como se é, por exemplo, o Facebook e Instagram. Então a gente não tinha o WhatsApp, a gente não tinha essas ferramentas. O YouTube estava começando também. Então realmente foi algo que o próprio Deus foi fazendo a coisa acontecer. Então daqui a pouco o pessoal começou a postar nos blogs, né, da vida. E aí a gente começou a ganhar uma proporção maior. E aí outras pessoas começaram a ser alcançadas. E hoje a gente tem um público de vários lugares, né, assim, muito além até do que a gente percebe, e graças a Deus, assim, a gente vê uma grande galera engajada, né? Uma das características que a gente tem visto no desafio é que as pessoas não fazem simplesmente um desafio, né? Normalmente a pessoa faz um e ela faz um outro, e ela entra num outro, e daqui a pouco tem os desafios extras também, né? Os desafios extras que o pessoal faz. E as necessidades vão mostrando na caminhada, eu sempre falo isso, né? A gente vai realmente andar com Deus, você bota os pés e Deus vai botando o caminho, né? Porque a gente começa uma coisa e você não tem ideia de como vai ser. No princípio era o que? Vamos desafiar a galera a ler a Bíblia. Daqui a pouco a gente entendeu, não é só ler a Bíblia, a gente precisa ler a Bíblia e orar. Então aí começou a ter tempo de oração dentro do cronograma. Aí daqui a pouco a gente começou a ouvir muito essa coisa de que, mas não adianta só ler a Bíblia, você tem que praticar. Né? Então eu falei, bora botar uns desafios extras para a galera começar a praticar também. Durante esse período ela vai estar fazendo, colocando em ação os princípios da palavra. Então são as próprias necessidades que surgem no caminho, vão nos ajudando a elaborar melhor, né? E aí a gente tem visto isso, né? São muitos testemunhos do que Deus tem feito. Para o pessoal que não conhece, dá um exemplo para a gente do que são esses desafios extras que tem no meio do... A gente tem vários desafios esses, por exemplo, tem um desafio de pequenos atos de generosidade, né? Que é um desafio onde durante uma semana ou 2 semanas, dependendo do cronograma, a pessoa vai estar fazendo de forma mais intencional alguns pequenos atos de generosidade. Então, por exemplo, estou passando no pedágio, é um dos exemplos que a gente sempre dá. E aí eu vou pagar o pedágio da pessoa que está vindo atrás de mim, né? Então, avisa para essa pessoa que o pedágio dela está pago, entendeu? E que alguém, por causa de Jesus, fez isso por ela e que ela só precisa fazer isso por outra pessoa. Então, é um desafio. Uma semana você vai procurar fazer atos assim de generosidade, sem esperar nada em troca. Então, é uma forma de praticar. Já teve um que a gente fez, e a gente repete muito ele também, que é o desafio extra de doar uma cesta básica. Então, a pessoa vai lá, né? É claro, mas isso a gente tem que sempre fazer, mas às vezes a gente precisa desse incentivo. Né? A gente incentiva para que seja feito de uma forma mais intencional. Né? Doar uma Bíblia, né? Teve um bem legal que eu vi uma vez uma ideia na internet e apliquei colocando como um desafio extra, que foi a ideia de esquecer a Bíblia, né? De uma forma intencional também. Então você vai pegar uma Bíblia, você vai escrever um recadinho, vai dizer assim, essa Bíblia foi esquecida de propósito, para que você pudesse achar e entender que a partir dela era sua. E aí você deixa a Bíblia em algum lugar. E aí alguém vai achar essa Bíblia, né? E aí muitas pessoas fizeram isso, né? Outro que a gente fez também já algumas vezes foi o de fazer os versículos, era abraços com versículos, né? Depois da pandemia a gente mudou um pouquinho, reformulou por causa do abraço. Mas era a ideia de que você ia escrever num papel um versículo que te marcou ali aquela semana, e você ia procurar pessoas mesmo, né, desconhecidas, e você dizer, olha, eu queria te dar um abraço e te entregar um versículo. Né, uma atitude simples assim, né, mas que traz vários testemunhos também. Aí na pandemia a gente tirou a ideia do abraço e falou para colocar nas casinhas de correio, nas caixinhas de correio, o pessoal que mora nos prédios, ou até mesmo na rua. E a gente também teve vários testemunhos sobre isso, né, as pessoas ali no momento de notícias ruins, né, assim, bem no auge da pandemia mesmo, e aí a pessoa recebendo ali uma palavra de ânimo, uma palavra de força da palavra de Deus. Então, assim, são coisas que a gente vai colocando em prática, né? Aí tem outros mais como é que eu posso dizer assim, mais profundos, né? Por exemplo, tem o da faxina, que a gente sempre faz, que a gente tem inúmeros testemunhos, que é o quê?
Normalmente, nos começos dos desafios, a gente propõe esse desafio extra, que é o desafio faxina, que é você fazer uma faxina na sua vida mesmo. Você vai pegar seu celular, você vai pegar suas redes sociais, você vai pegar seu guarda-roupa, seus armários, e fazer uma limpeza mesmo, olhar o que eu tenho aqui que não edifica, não faz parte mais da minha vida, não tem mais para que estar aqui, né, que eu posso doar, ou que eu preciso destruir. Tem coisas que eu preciso destruir, que não serve para ninguém. Tem coisas que não servem para mim, mas pode servir para outra pessoa. Então, a galera tira, assim, sacos de coisas, né? A gente recebe várias fotos, vários testemunhos, né? Inclusive de libertação, porque eu penso que isso é libertador, né? Quando a pessoa consegue se desapegar de algo precioso. Eu sempre falo que avivamento tem a ver com esse deixar, com essa renúncia, né? Atos 19, quando aquela galera ali se converte e eles queimam aqueles livros que, calculados, o valor seria o equivalente a mais de $1 milhão de livros que você vai calcular. Então, a prova de que o avivamento chegou ali em Éfeso, naquela região ali, quando Paulo estava pregando, é que aquelas pessoas iam publicamente confessar as suas más obras, e elas estavam dispostas a perderem aquilo que era valioso, que tinha um preço, um custo, né, por causa daquilo que elas viveram. Então, esse desafio extra, ele tem muito a ver com isso, sabe? Às vezes você abrir mão coisas, inclusive, que te custam, mas que você sabe que não é bênção para a sua vida, ou não faz parte mais da sua história. E aí são alguns dos desafios extras aí. O senhor falando aí as ideias a gente vai colocando, né? Falando aí do pessoal que vai confessar publicamente, né? Eu gosto bastante dos desafios, até coloquei umas fotos aí antes, do pessoal que eles se reúnem, não é? Para ler a Bíblia num lugar público, não é assim? Exatamente, a gente chama isso aí do ato insano, né? Isso aí, por exemplo, foi no aeroporto aqui de Brasília, a gente colocou mais de 50 jovens, um do lado do outro, lendo a Bíblia, dentro do aeroporto. Então, assim, na verdade, essa é uma manifestação pública mesmo, né, de amor pela palavra, é um incentivo, né? Então, eu acredito muito nessa questão dessa coisa de expressar, né, de mostrar ali. Não é o intuito de, eu sou o que leio a Bíblia. Não é esse. Nunca foi esse o intuito. O intuito é justamente realmente fazer uma manifestação pública, né, desse amor pela palavra. E também temos muitos testemunhos, né, de muitas coisas, inclusive de experiências. Por exemplo, a gente tem um testemunho de um pessoal que fez um ato desse, né, um ato insano, num local que era uma casa de festas, uma boate mesmo, que muitos jovens estavam se perdendo ali, era um lugar mesmo, um ponto de droga, muita violência, prostituição. E aí, quando a gente lançou a proposta, vocês vão procurar um lugar da sua cidade, onde você vai orar pela cidade, orar pela juventude da cidade e tal. E aí esse pessoal foi entender que eles tinham que ir para frente desse lugar, dessa casa noturna. Eles foram num outro período, não estava funcionando a casa quando eles foram. Foi de dia. E aí eles foram e fizeram essa manifestação na frente daquela casa, né? Ficaram ali todos eles, também foram mais de 50 jovens, lendo a Bíblia, depois oraram juntos ali, e simplesmente a casa de festas fechou, né? Então, fechou e eles não conseguiram mais abrir outra casa de festa. Ele falou, o pastor líder dessa juventude, ele falou, pastor, a gente sabe das notícias aqui de que já tentaram várias vezes e nenhuma outra casa de festa engajou naquele lugar. Né? Então, a gente crê, né, nesse poder que tem essa manifestação pública, né, essa coisa da gente se reunir ali para trazer, né, essa realidade do céu para a terra, né, que a igreja como parlamento, como eclésia, que toma decisões às portas da cidade, né, esse é o sentido dessa palavra. Então a gente entende que tem esse significado no mundo espiritual também, né. Então é uma coleção de testemunhos que a gente tem aí de várias coisas que aconteceram. Durante a pandemia a gente deu uma parada, né, porque a questão de aglomeração, mas agora para janeiro a gente tá com a ideia de fazer, né, claro que respeitando, né, as normas sanitárias e tudo, mas a gente está querendo fazer agora em janeiro, no desafio 42 dias, desafiar o pessoal mais uma vez aí, as ruas aí, lerem publicamente a palavra, né. Nice. Pastor, eu queria fazer uma pergunta. O pastor estava falando do alcance, né? Que quando começou não tinha essa ideia do alcance
e agora está com um alcance bem grande, que é bem legal. Em quantos países já tem gente fazendo os desafios aí? Olha, a gente já teve participantes da Itália, da Alemanha, aqui mais próximos, vários países aqui da América Latina, né? Argentina, Chile, Paraguai, Venezuela, dos Estados Unidos, né? Temos aí alguns participantes, né, conosco. Já tivemos pessoas na França, Portugal, né, Espanha. Então a gente já tem uma participante que participa muito dos nossos desafios, que ela está na China, mora na China, Uau. brasileira mora na China, participa lá dos desafios. Lê a Bíblia escondido lá? Não. Não, ela está numa região da China que, segundo ela, é mais tranquilo, né? Acho que lá tem umas regiões assim que é mais pro lado de Xangai ali. Tem uma área lá que é mais tranquilo. Pastor, tem um outro desafio também, que não é o desafio só da leitura da Bíblia, e que eu sempre me chamou bastante atenção. Deixa eu até ver se eu consigo colocar ele na tela aqui, que é o desafio do 84 dias sem aquilo que está te fazendo mal. Como que é esse desafio? Que tipo de incentivo? Como que funciona isso aí? Pontuando também que todos eles, né, a gente sempre procura colocar a questão da Bíblia envolvida, né, inclusive esse do desafio dos 84 dias sem, não é só ficar sem, né, também tem transcrição de textos bíblicos todos os dias. Então tem textos, durante os 84 dias, tem textos bíblicos que as pessoas precisam copiar à mão, né, são textos relacionados principalmente salmos de guerra, né, como a gente chama, que são momentos ali de embates e de guerras que foram travadas. É isso aí. E esse desafio, ele nasceu justamente por essa necessidade que às vezes a gente tem de renunciar a algumas coisas, e como eu sempre digo, às vezes a gente precisa de um empurrão mesmo, né, de alguém que nos desafie. Uma coisa que é uma frase que eu cito muito e falo muito nos desafios, é que eu até é uma paráfrase, acho que eu falei da outra vez que a gente participou, que a gente fez aqui no momento. Eu parafraseei um pouco a frase que eu li num dos livros do C.S. Lewis. O C.S. Lewis falou em um dos livros que é impressionante ver o que as pessoas são capazes de fazer quando elas são obrigadas. E ele falou isso no sentido positivo, até mesmo de questão devocional, né? Quando você se obriga a algo e tal, você se engaja mais nisso. E eu trato essa frase, eu trabalho com ela com a ideia do desafio, no sentido de dizer, é impressionante ver o que as pessoas são capazes de fazer quando elas são desafiadas. Né? Então, quando se tem um desafio ali, tem toda essa coisa do desafio, uma recompensa, outras pessoas envolvidas, a gente tem uma tendência a descobrir, inclusive, que a gente é capaz de fazer algumas coisas que talvez a gente não. Por exemplo, a gente terminou agora um outro desafio que a gente tem de escrever o livro em 42 dias, que é o Escritor Insano. A gente terminou agora mais ou menos 10 pessoas, eu ainda preciso conferir que está lá, não tive tempo ainda de parar para conferir, mas cerca de 10 pessoas que conseguiram escrever os seus livros pela primeira vez no nosso desafio de 42 dias, né? Então, às vezes a pessoa nunca se sentiu capaz para fazer isso, mas o desafio veio como esse empurrão, porque foi desafiada, porque teve uma supervisão, de certa forma, ali, um cronograma, outras pessoas envolvidas. Então, esse de 84 dias sem, como outros também, é justamente esse empurrão, né? Eu acredito que se você tem algo que está te fazendo mal na sua vida, se você consegue ficar 84 dias sem isso, significa que você pode ficar o resto da sua vida, né? Uma vez eu fiz um videozinho para o meu canal, tem um canal no YouTube, não estou tão ativo assim nele mais, mas eu gravei muitos vídeos pequenos, curtos, na época também que nem se usava esse termo de youtuber, né? Eu já era meio que youtuber ali. E eu gravando essas pregações rápidas desses lugares, e eu gravei uma pregação uma vez dentro do banheiro do avião, porque me chamava muita atenção o fato de ter essa questão de você não poder fumar no avião. Né? E aí eu fui pregar na Itália, e eu peguei um voo, né, que esses voos internacionais, que são horas e horas dentro do avião, e eu fiquei refletindo nisso, né? Eu pensei assim, poxa, se uma pessoa consegue passar 9 horas dentro do avião sem fumar, isso significa que ela pode passar um dia inteiro, isso significa que ela pode passar um mês inteiro, isso significa que ela pode passar a vida inteira. Então eu acredito que a gente pode viver sem qualquer coisa, menos sem Jesus, né? Então a gente é capaz de renunciar ao que for preciso, e às vezes a gente precisa desse empurrão. E aí eu fiz esse vídeo dentro do avião falando sobre isso, dentro do banheiro do avião,
né? E esse desafio ele nasceu por isso, porque o meu intuito com esse desafio é que a pessoa fazendo esse desafio ali, ela, poxa, conseguiu 84 dias, então significa que eu posso continuar sem, se realmente é algo que me faz mal, se é algo que eu entendo que não é bênção para minha vida, então eu vou dar continuidade. Então esse é o intuito, né, desse desafio. Nice. Então os desafios, quais são? É o do 84 dias, sem aquilo que te faz mal. O desafio do escritor insano, que é escrever um livro em 42 dias. Quantas pessoas já participaram desse? Esse já tivemos muitas pessoas, agora que conseguiram escrever os seus livros, nós tivemos aí mais ou menos agora com esses, a gente já passou de 30 pessoas que conseguiram, que escreveram um livro por completo e lançaram esses livros, né? A gente deve ter mais ou menos lançados mesmo, a gente tem mais de 10 livros já que foram escritos nesse desafio e que foram lançados. Alguns a gente tem um prêmio, né, também que a gente faz de escolher, os jurados escolherem o melhor dos livros para poder a gente publicar como Rede Insana. Sim. Então a gente tem esses que estão sendo publicados pela Rede Insana, mas a gente também está, né, sempre incentivando e ajudando as pessoas para poderem fazer a publicação. Então a gente já tem vários livros que foram publicados, esse aí é o próximo que vai sair agora, né, que foi escrito e escolhido pelos jurados, foi escrito dentro do desafio dos 42 dias para escrever o seu livro, que é o Escritor Insano, né? E o que eu acho interessante é que não é simplesmente, se vira aí e escreve seu livro. Tem todo um acompanhamento, não é? Tem exatamente. A gente tem um cronograma, o cronograma, tem um grupo, né, onde as pessoas estão se incentivando, compartilhando as experiências. Esse ano nós tivemos uma doutora em letras dando também uma mentoria, né? Então foi assim, a gente tem procura, né, facilitar ao máximo, justamente por entender isso, que às vezes tudo que a pessoa precisa é realmente de alguém que a desafie, né? Eu sempre gosto de usar o texto de Davi como uma ilustração, porque Davi era um cara ávido pelos desafios, né? E Davi, ele é desafiado ali quando ele chega e descobre que o Golias está afrontando o exército do Senhor, né? Durante mais de 40 dias já ali, e ele está ali mais de 40 dias, talvez, Fernando, fosse 42, né? Mas... Era mais de 40. Era mais de 40. E aí Davi chega e ele se depara com esse desafio, né? Foi feito um desafio. O rei prometeu que vai dar sua filha em casamento, prometeu que vai isentar de impostos e prometeu que vai dar riquezas ao homem que vencesse Filisteu, né? E Davi vai lá e ele encara aquele desafio, né? Então, essa questão do desafio, Davi gostava tanto de desafio que quando ele começa a reinar, ele lança um desafio para ver quem ia ser o comandante do exército dele, né? Num outro momento, ele é desafiado de novo por Saul, porque Saul não dá a filha em casamento, e aí depois, lá na frente, Saul lança um novo desafio, né? E ele quer 100 prepúcios de filisteus para quem... ele vai dar filha em casamento para quem entregar 100 prepúcios de filisteus. Aí Davi vai lá e mata 200 filisteus, né, para entregar aqueles prepúcios. Das duas, uma, ou porque Davi queria dobrar a meta, ou porque ele era muito perfeccionista, né? Ele falou, não, vou matar 200 para escolher os melhores para poder levar então, assim, mas aí você vê que o desafio tem isso, né? Às vezes a gente só realmente precisa, né, de um incentivo, e a gente procura incentivar as pessoas, né, através dos desafios, entendendo isso, né, que às vezes é o que a pessoa vai se descobrir ali, ela vai olhar e falar assim, uau, olha só, nem eu não sabia que eu era capaz de escrever um livro, né? Nem eu não sabia que eu era capaz de ler a Bíblia, né, em 42 dias. Eu brinco, se você consegue ler a Bíblia em 42 dias inteira, você consegue fazer qualquer outra coisa que você se propôs a fazer com a ajuda do alto, né? Porque a gente sabe que sem o Senhor nós não poderemos vencer nenhum desafio, né? Mas é o Senhor quem nos fortalece para vencer os pequenos e os grandes desafios, né? E o desafio de leitura, então, 42 dias, tem os 72 dias, os 142 dias, e também 42 semanas. 42 semanas, E tem também o desafio livre, né? Que a pessoa pode entrar no site, se inscrever e fazer... Isso, desafio pessoal que ela faz a qualquer momento dentro do período dela, né? Tem um propósito, tem um dia do ano sem Bíblia, né? Eu tô aqui com o meu mousepad, que é esse aqui, né?
E ele, na verdade, é o desafio de você realmente não passar nenhum dia do ano, né, sem ter tempo com a palavra de Deus. Uhum. Então, A minha esposa tá cadastrada nesse daí também. Além da transcrição, tá inscrita nesse daí também. Porque esse você pode ler a Bíblia toda nos 365 dias, né? A gente tem um cronograma anual, ou você pode fazer os vários desafios ao longo do ano, porque o intuito desse é que você realmente não fique nenhum dia do ano sem a Bíblia, né? Inclusive, esse ano, no dia 1º de setembro, eu fiz um dia sem algumas coisas, porque foi um propósito meu mesmo com Deus, de que eu queria realmente passar esse dia. Então, foi um dia que eu não comi, foi um dia que eu não acessei, antes de chegar à meia-noite, eu desliguei o celular e eu deixei ele desligado durante todo o dia 1º e só fui ligar ele no dia 2 para ficar um dia completo sem celular, né, sem comer, e para dizer que uma coisa minha mesmo com Deus ali, né, dizer assim, ó, sem Bíblia eu não posso ficar, sem as outras coisas eu fico, né, Yeah. sem oração e sem Bíblia eu não fico, mas sem as outras coisas. E aí foi uma experiência interessante sobre isso, né, esse é o intuito mesmo, que isso se torne parte das nossas vidas, né? É mais do que um desafio em si, é justamente que isso se torne esse hábito de que eu não consiga mais passar nenhum dia, né? Eu até brinco que eu tive uma experiência também, essas pequenas experiências do dia a dia, mas eu tive uma experiência esse ano também, um dos momentos que eu estava pregando aqui na nossa igreja, eu pastorei uma igreja aqui, né, na igreja local, e eu ministrando. Quando eu terminei de pregar, eu estava com a Bíblia e eu estava com o celular, porque tinha um esboço ali no celular, então estava o celular em cima do púlpito e estava a Bíblia. E quando eu terminei ali, finalizei o culto, né, dei a benção apostólica e saí. Quando eu saí, eu me lembrei da Bíblia. E aí eu voltei para pegar a Bíblia. E quando eu voltei para pegar a Bíblia, o celular estava do lado da Bíblia. E eu me senti assim, sabe? Quando você fala assim, você não sentiu falta do celular. Eu não senti falta do celular. Eu voltei por causa da Bíblia, né? Porque é aquela coisa, essa ideia do nenhum dia do ano sem Bíblia, eu faço numa mesma Bíblia. Então, aquela Bíblia tem que me acompanhar o ano inteiro. Então, eu não posso esquecer ela em lugar nenhum, né? Então, faz com que você crie esse relacionamento, né? Assim, mais essa coisa que eu acho que às vezes a gente vai perdendo se a gente não tomar o cuidado, né? Essa coisa assim desse zelo, né? Essa coisa da reverência, né? Sim. Então, para mim foi uma experiência interessante, que eu olhei e falei, cara, eu lembrei da Bíblia, da né? Bíblia. O celular falta da Bíblia. O celular estava do lado, tipo, o celular eu podia até esquecer, a Bíblia eu não posso esquecer. Eu me lembrei do negócio bacana, do Desafio 142, do manifesto de Timóteo, né? De sublinhar toda a Bíblia. Eu fiz com o manifesto, sublinhei toda a Bíblia. Rodrigo também. Rodrigo também. Foi um negócio muito, muito insano, né? Eu achei muito, muito legal. Eu nunca tinha pensado nisso, de sublinhar toda a Bíblia. E eu achei um exercício muito legal que leva você a prestar uma atenção ainda maior na leitura. Pelo menos para mim, né, talvez um testemunho que eu possa dar, me ajudou em prestar mais atenção naquilo que eu estava lendo. Porque às vezes você está lendo, e depende da velocidade que você está lendo, tem hora que acaba a mente, às vezes vai embora. Tá lendo automático, sublinhando, né? Eu consegui manter a atenção maior na leitura. Eu achei muito legal esse manifesto aí, né, que o pastor Ivan pode falar um pouquinho mais dele. O manifesto, a ideia de que o texto, né, de 2 Timóteo 3,16, que diz que toda a escritura é inspirada, a gente entende, a gente percebe, né, que algumas pessoas acabam que elas consideram, né, alguns textos mais do que outros, né? A gente sabe que, claro, dependendo do assunto, se eu vou falar de casamento, eu vou ter os textos da Bíblia sobre casamento. Mas a gente precisa entender que a Bíblia, ela se completa, né? Ela se interpreta, ela se completa. Então, esse texto de Timóteo, eu entendo que quando Paulo está falando a Timóteo, Paulo não estava falando somente do Novo Testamento, Paulo não estava falando das cartas dele, né? Paulo estava falando da Torá, Paulo estava falando dos Salmos, Paulo estava falando dos profetas,
Por quê? Porque era o que se tinha como escritura. Então, quando ele fala toda escritura, ele está falando sobre esses textos. Como ele fala em Romanos 15:4, né? Tudo que foi escrito para a nossa instrução foi escrito, né? Esse é um dos textos chaves nossos aqui, a gente está sempre usando ele, né? Porque tudo, né? Tudo que foi escrito. Então, a ideia do manifesto, né? Era dizer isso, é uma declaração para nós mesmos, né? E para outros também, mas principalmente para a gente, de dizer assim, olha, tudo aqui é importante, né? Tudo aqui tem um propósito. Se Deus separou esse canon, se Deus escolheu esses 1.189 capítulos, né, esses 31.102 versículos, se Ele compilou isso para a gente, né, a gente sabe que realmente tem um propósito em cada coisa, e aí é mais esse ato, né, essa declaração mesmo de amor. A gente tinha feito um anteriormente, no ano 2019, no desafio 42 dias, a gente fez um ato de fazer um coração para cada versículo, para cada capítulo. Então era 1.189, tinha uma camisa, a camisa do desafio foi assim, 1.189 em 42 dias. Então eram os capítulos. E aí a gente fez um coração, eu tenho a Bíblia ali, que é um memorial, que tem um coração para cada capítulo, né? Tipo, eu amo toda a palavra de Deus. Yes. O cronograma era um quebra-cabeça, e quando as pessoas montaram no final... eu fiz esse foi o primeiro que eu fiz. Formava uma frase, né? E a frase era, eu amo toda a palavra de Deus, toda a Bíblia, eu amo toda a Bíblia, né? Por quê? Porque era uma declaração de que toda a escritura é inspirada por Deus. Então, o manifesto veio com essa ideia, né? Além de toda essa questão, né, que o Fernando falou sobre a questão do foco, né, que ajuda você a focar, e um memorial, né? Você pegar ali e você fazer isso, né? Realmente se torna um memorial. No 42 semanas, a gente teve a categoria George Miller, né, que foi uma referência também ao George Miller, que disse que ele leu a Bíblia toda cerca de 200 vezes ao longo da sua vida, e que pelo menos 50 dessas vezes foi de joelhos, né? Então, de tamanha reverência que ele tinha pela palavra, e ele declarou no final da sua vida que se ele tivesse mais tempo de vida, ele gostaria de ler mais a Bíblia. Né? Ele gostaria de fazer se ele tivesse mais tempo de vida, ele disse, eu queria ler mais a Bíblia. Então era indiscutivelmente um homem apaixonado pela palavra. E aí a gente fez agora nos 42 semanas que está terminando amanhã, né, eu fiz esse propósito esse ano, que foi o propósito de ler a Bíblia toda nos 42 semanas de joelhos. Então foi uma experiência incrível, né? Estou terminando amanhã os últimos capítulos de Apocalipse que faltam, de toda uma leitura feita de joelhos, né? Então, assim, é muito legal, porque além de toda essa questão da devoção, de você amar mais a palavra, de você criar esse relacionamento, de todo o aprendizado que proporciona, tem essa coisa de se vencer diariamente, que eu gosto muito de ver, de perceber isso, né? Porque quando você faz um desafio onde você precisa fazer uma mesma leitura numa única Bíblia, você acaba se forçando a se disciplinar mais, a se tornar mais atento a algo. Quando você faz um desafio onde você tem que ler todo de joelhos, né? Então eu tive experiência, por exemplo, teve um dos dias que eu li de joelhos dentro do aeroporto, né? Por quê? Porque era o momento que eu falei, cara, se eu não ler aqui, eu não sei como é que vai ser, eu preciso cumprir minha meta diária. Falei, vou ler aqui mesmo. Então procurei um lugar que não estava tão movimentado, ajoelhei e fui ler a minha Bíblia, né? Então, assim, os desafios acabam nos forçando a fazer algumas coisas que a gente não faria se a gente não tivesse, de repente, dentro de um engajamento desse, né? Então, o manifesto, né, fez com que as pessoas estivessem ali numa mesma Bíblia. Essa questão dos joelhos também, de você sempre fazer daquela forma, isso vai cria em torno, não é aquela coisa, sabe, de qualquer jeito ali, de dizer assim, se eu ler ali, se for aqui, se eu peguei no celular, ou se eu... Não, você acaba tendo que se organizar para isso. E quando você tem que se organizar para fazer alguma coisa, você dá um lugar de prioridade para isso. Então eu já calculo, por exemplo, um dia que eu preciso ter um compromisso mais cedo, eu já calculo assim, eu vou ter que acordar 2 horas mais cedo. Por quê? Porque eu tenho um compromisso de que eu vou fazer isso, né? Eu tenho um propósito que eu já faço pelo menos 3 anos dentro dos desafios, que é o de não acessar as redes sociais enquanto eu não cumprir a minha meta diária, né, dos desafios. Então isso também foi algo que me ajudou muito a me disciplinar sobre isso, né? Então, normalmente eu cumpro pela manhã, mas quando acontece algum imprevisto,
onde eu não consigo cumprir de manhã, então às vezes à tarde, já aconteceu ali, que são dias esporádicos mesmo hoje, mas que são, aí eu vejo isso, sabe, o lugar de importância que isso tomou. Eu falo, não vou acessar enquanto eu não tiver tido a minha meta diária. Eu estou no de transcrição agora, então eu tenho que fazer a minha transcrição do dia para que eu possa acessar, né? Então, fica aquela coisa do... Né, que está de baile. Exatamente. Meio que é como você contar para você mesmo, é meio que você falando para você mesmo o que é realmente mais importante para você, entendeu? Você está todo dia ali reforçando isso, não, o mais importante vem primeiro, né? Construindo marcos, né? Eu gosto bastante disso que o pastor fala, de fazer, você constrói marcos. Os memoriais. Eu queria não sei se o Sidney está quieto, aí entendeu uma pergunta, Sidney, no comentário? Não, eu tô maravilhado com tudo isso, né? Porque eu sou apaixonado pela Bíblia, né? E assim, já fui líder de jovens também, e sempre foi, a gente tá conversando hoje, né, o Fernando, quando alguém fala que não tem tempo, né? Eu falo assim, cara, larga a mão de ser cara de pau e fala que você não gosta de ler. É melhor do que você seja honesto com você, porque pelo menos, né? Então, quando a pessoa fala que não tem tempo. E eu estou maravilhado. Parabéns aí pela iniciativa. Agora, pastor, eu queria fazer uma pergunta seguinte. São 14 anos, né, você fazendo esses desafios. Mais de 5 mil pessoas já leram a Bíblia, né, toda. E, uau, que massa isso, né? Mas, em questão de resultado, o que você tem visto, assim, que você tem apresentado? Porque, veja bem, uma coisa que eu me pergunto, né? Eu me pergunto, esses pseudo-influenciadores digitais, né? Os influencers, né? Da mídia aí, que eu não sei o que influencia, né? Eu acho que influência é isso daí, né? Eu acho que isso que é influência, né? Você criar uma coisa e fazer com que pessoas como é que é a palavra? Aderem, né? Que as pessoas façam o desafio. São desafiadas e fazem, né? E o que você tem de resultado, de testemunho, por exemplo, na área de serviço mesmo da igreja? Você falou que tem a prática, né? Mas você, como pastor na igreja, os seus jovens, as pessoas da sua igreja, ou que você tem recebido de feedback, né, das pessoas nesse mundão afora aí? Então, a gente sempre pede muito para as pessoas nos darem, né, esse feedback com os testemunhos, inclusive quando termina os desafios, sempre tem um atestado, onde a gente pede ali para as pessoas testemunharem, né, disponibilizamos no site, a gente tem muito tipo de testemunho, né, a gente tem testemunho desde pessoas que se converteram no desafio, né, a gente tem exemplos assim, em caso assim, de alguém que começou o desafio, não tinha nenhuma experiência cristã mesmo, de verdade, ali, estava ali. Tem uma moça que ela participa muito dos nossos desafios, que ela nem sequer tinha ido numa igreja evangélica, né? E ela viu na internet, achou interessante, falou, eu vou fazer isso. E ela começou a ler a Bíblia, e ela realmente conheceu ao Senhor, teve uma experiência com Deus, lendo a Bíblia durante o desafio, né? E esse é um dos testemunhos que eu conto no meu livro, e ela, assim, é um dos exemplos, né? Então, desde esse testemunho de pessoas que conheceram ou se aprofundaram com Deus, esse ano, por exemplo, a gente teve, entre outros, que a gente já viu acontecer, mas um bem pontual foi uma pessoa que testemunhou a respeito da questão da depressão, estava com uma depressão mesmo, diagnosticada, e ela entrou no desafio e decidiu fazer o desafio, e esse desafio ali, esse período do desafio realmente se tornou um divisor de águas. Ela foi curada ali, venceu a depressão fazendo o desafio, né? A gente tem um testemunho de uma Ana, né, uma Ana que gerou um Samuel, né, que era uma Ana que era estéril. Ela, durante o desafio de 42 dias, no começo do ano, no período que ela estava lendo a respeito de Samuel, ela orou a respeito de Ana, ela orou ao Senhor para que desse a ela também um Samuel. E por ela ser estéril, não podia ter filhos. E ela orou por isso. E aí a gente não sabia desse testemunho quando a gente mandou as camisas e tal. Depois de um tempo, né, eu recebo a foto dela com a barriga de grávida, com a Bíblia do lado,
e a camisa do desafio, né? E ela falando, pastor, você não sabe o que significa, mas eu vou te explicar. E aí foi quando ela contou que ela, durante o desafio, foi quando ela clamou a Deus para que Deus desse a ela um Samuel, e de fato o Senhor a curou ali durante aquele período, né? Então, assim, Uau. você vê que são testemunhos que estão relacionados muito à questão do poder que a palavra tem, né, de manifestar algo nas nossas vidas. Quer dizer, a pessoa, por ela estar lendo a Bíblia, está vendo aquilo ali, ela entendeu que aquilo poderia ser uma realidade para ela, e ela buscou em Deus aquela realidade que ela estava vendo na palavra, né? Então, hoje, o que eu vejo com os desafios é que aquela ideia inicial que a gente tinha, que era um incentivo para a juventude, né, hoje se tornou algo muito além disso. Por quê? Porque, como você falou a respeito da questão da influência, a gente tem influenciado pessoas de todas as idades, né? A gente tem desde um pequeno, por exemplo, a gente tem um desafio, que é o desafio Quem Decora Mais, que é um desafio de decorar versículos. Então, eu lancei esse desafio no ano passado, valendo um celular. O que decorasse mais versículos ia ganhar um celular, como um incentivo. E aí eu tive simplesmente os finalistas, né, das 7 pessoas que chegaram à final ali de 50 que a gente teve inscritos, foi uns 7, 8 meses ali, nós tivemos 7 finalistas. Desses 7 finalistas, 4 eram crianças. Né, e essas crianças decoraram mais de 130 versículos. Né, Olha só. Esse desafio, a pessoa precisava gravar toda semana os versículos que ela já tinha decorado até ali, mais os novos que eu mandava. Adicionar. Ela tinha que gravar o vídeo de olhos fechados, recitando de cor os versículos. E aí nós tivemos essas crianças, um outro menino também chamado Samuel, de Belo Horizonte, ele com 11 anos mais ou menos, ele foi um dos finalistas, ele decorou cerca de 140 versículos, né, com 11 anos de idade. E era incrível você ver ele falando, recitando os versículos, assim, tinha uns até que ele encenava, assim, né, aquele texto, um dos textos que eu falei, aquele texto de Daniel, quando Daniel, não, de Sadraque, Mesaque e Abdinego, quando eles vão para a fornalha, né? E aí a Bíblia fala que o rei chegou e gritou no outro dia, né? Disse assim, Sadraque, Mesaque e Abdinego, vocês estão aí, né? Acaso o Senhor livrou vocês? E ele encenava isso, assim, falando, sabe? Então foi muito inspirador isso. Então você vê desde a criança, né, participando, envolvida, até pessoas mais velhas. Por outro lado, tinha pessoas né, já tivemos pessoas de 80 anos, né? Eu agora, nesse de 142 dias, teve uma pessoa que me pediu, né, uma das participantes, ela me pediu para ver se eu conseguia antecipar, porque a gente tem um prazo até fazer todas as camisas, é um processo um pouco demorado, porque muitos prêmios, né, a gente teve quase 300 vencedores desse de 142 dias, então é muito prêmio para a gente enviar, e aí, mas essa pessoa me pediu, porque não sei se é o pai, um parente, acho que é o pai dela, se eu não me engano, ou é tio, algum parente próximo, ele está numa fase terminal de câncer, né, e ele se sentiu assim muito realizado nesse período tão debilitado que ele estava, conseguir ler a Bíblia inteira, que era um sonho que ele tinha, e que ele realizou agora no desafio. E ela falou, pastor, por favor, veja se você consegue. A gente está providenciando a camisa dele para ser a primeira para a gente enviar, porque ela falou, pastor, eu não sei quanto tempo ele tem de vida, mas ele está sonhando em poder vestir essa camisa, porque ele sonha em ler a Bíblia inteira. Então são coisas, né, como ele falou a respeito dessa questão dos influencers, né, eu também vejo isso, né, às vezes eu vejo assim, o cara está influenciando, o que o cara está fazendo? O cara está fazendo uma dancinha no TikTok e tem milhões de pessoas que estão assistindo ele, né. E eu sempre falo que existe uma revolução silenciosa que estão sendo feita por pessoas que às vezes as pessoas nem sabem muito bem quem elas são, né? Então a gente sabe que Deus está fazendo coisas incríveis em muitos lugares, né? E eu louvo a Deus porque Deus tem nos dado a oportunidade, né, de fazer uma pequena revolução, né, na vida de algumas pessoas, de ver. Paulo fala assim, fiz-me de todos para que de alguma forma eu pudesse salvar alguns, né? Então Paulo, ainda que sejam alguns, né, mas pelo menos eu pude contribuir com isso, né? Então, eu louvo a Deus por essa oportunidade, né? Esse é o meu primeiro livro, Colecionador de Testemunhos, de poder ter esses testemunhos, porque a gente vê que nada é
né, por acaso. Você vê que tem um propósito em tudo isso, sabe? Existe, se uma pessoa, eu costumo dizer, se uma pessoa foi transformada através de uma pregação, através de um livro, através de uma mensagem, através de um abraço, através de um ato que você teve, né, já valeu a pena tudo Já isso. valeu a pena. Então, eu sei que se uma pessoa foi transformada através da leitura da palavra em um dos nossos desafios, a gente sabe que já valeu a pena. E graças a Deus que é mais de uma, né? Como eu falei aqui, são várias pessoas, né? Esse ano a gente teve, somando todos os desafios, né, a gente enviou mais de 1.000 prêmios só esse ano. Né? É outro milagre também, né? Porque como fazer tudo isso, né? Como organizar tudo isso, né? Então, assim, Deus vai nos dando graça para fazer, e a gente vê que realmente vale a pena quando você escuta esses testemunhos, sabe? Quando teve uma irmã que é de Manaus, esse testemunho. O grupo de senhoras da igreja, uma Assembleia de Deus lá em Manaus, um grupo de senhoras da igreja decidiram que iam fazer o desafio 42 dias. E essa irmã, ela não conseguia ler, né, já uma senhora, ela não conseguia ler, ela parava para ler assim uma frase e ela já começava a ter muita dor de cabeça muito forte, ela não conseguia ler muito. E ela, quando ela viu as irmãs do grupo decidindo que iam fazer o desafio, ler a Bíblia toda, ela falou, eu vou entrar e eu vou fazer esse desafio. E ela conseguiu ler toda a Bíblia nos 42 dias, foi outra realização para ela, porque ela não conseguia ler nada sem ter dor de cabeça, e ela conseguiu simplesmente ler a Bíblia inteira, né, durante aqueles primeiros 42 dias do ano ali. Então, assim, são vários testemunhos que você vê como que Deus vai agindo, né, dentro da fé de cada um, dentro da realidade de cada um. Isso é muito legal também, porque a gente une pessoas de diversas, né? Tem do mais pentecostal até os mais tradicionais estão juntos, né? É engraçado isso, porque a gente tem vários grupos, várias pessoas participando. Às vezes entram em algum mérito, alguma coisa assim, mas você vê a unidade que há em tudo isso, né? É muito legal você ver isso, né? Pessoas de várias denominações unidas no propósito da palavra, ninguém tentando fazer a sua doutrina sobressair a ninguém, né? Mas com o foco principal da palavra, daquela história, né? De que o que nos une é maior do que o que nos separa. E que nesse caso o que nos une é a palavra, né? Então isso é impagável, né? Amém. Pastor Júnior, eu tenho vontade, né, de falar, e que você fale também, para motivar as pessoas que acham que é muito difícil, que como tem esse nome insano, eu acho bem legal, né, porque chama atenção. Mas tem muita gente que você fala, vou ler a Bíblia toda num ano. Ela já fala, não, é muito. Né? Porque eu já tive contato com algumas pessoas, para você ler a Bíblia toda num ano, são 3 capítulos por dia. Não, é muito, eu não consigo. Né? Então, e tem muita gente que ela nem tentou ler e já acha difícil. Aí lê em 142 dias, em 42 semanas, 72 dias, 42 dias, e aí vai ficando na cabeça das pessoas mais difícil ainda, né? Então, o Rodrigo que fez aí o de 42 dias, eu vou fazer o próximo. Não, esse 42 ano, mas eu quero fazer. No outro ano eu vou querer fazer, né? Dentro de outros que eu vou participar, talvez eu vou fazer o de 142 de novo, no final de 2022 aí, no meio, né? Quero fazer de novo. Mas que o Rodrigo também, o pastor Ivan, possa falar que não é tão difícil assim, né? Basta uma disciplina, né? E quanto tempo? Eu posso falar de mim mesmo, que no desafio de 142 dias, eu levava aproximadamente 45 minutos para fazer a minha meta diária. Sim. 42, não era não, acho que era 42. Eu tenho um problema que tem muito texto bíblico que eu não consigo só ler. Eu não consigo só ler. Eu tenho que parar. Não, esse texto aqui, aí eu pego em outra Bíblia, leio em outra versão, depois vou nos comentários e vou ler os comentários, aí depois eu continuo. Eu tenho até aqui para provar. Quando eu estou no desafio 42 e eu encontro esses versículos, eu anoto, eu falo, isso aqui eu tenho que voltar para estudar depois. Sim. Eu falo, eu vou anotar. É uma estratégia. Depois eu vou voltar para ler melhor sobre isso daqui. Não é? Mas é o que fala, tem estudos aí que mostram, né? Se você ler a Bíblia 1 hora por dia, 1 hora só por dia, você lê a Bíblia completa em 2 meses e pouco. Isso. Entendeu? Dá uma média aí de 72, 75 horas para você ler a Bíblia inteira.
Então, se você claro lê a que Bíblia 1 hora por dia, em 2 meses e pouquinho você lê a Bíblia inteira. tem, Se você claro lê que a gente... meia hora por dia, você consegue ler a Bíblia inteira em menos de 6 meses. tem a Entendeu? dificuldade, cada um tem o seu tempo de leitura, né? Cada um tem o seu tempo de leitura e aquele negócio, ninguém está botando pressa, né? Mas o importante, né? O importante é ler a Bíblia, toda a Bíblia. Tem muita gente, eu sempre dou um testemunho que logo que eu ganhei uma Bíblia antes de eu me converter, do meu pai na fé, daquele que estava pregando para mim, né? Me deu uma Bíblia e 2 anos depois, quando eu me converti, eu comecei a ler a Bíblia. E que eu sempre falo, como a maioria das pessoas, eu também não entendi muita coisa. Só que eu continuei lendo e eu li ela toda. Eu li a Bíblia toda dentro do ônibus. Eu andava muito de ônibus em São Paulo e eu li a Bíblia toda dentro do ônibus. E eu não entendi. Quando eu terminei, o que eu pensei? Eu preciso estudar isso. E aí, conversando com o pessoal da igreja, com o presbítero, me falou do seminário teológico. Depois eu conheci a Silene, minha esposa, a irmã dela estava estudando no seminário da Quadrangular, e eu resolvi me matricular. Então, ao invés de fazer como a maioria que diz, não entendo a Bíblia, eu leio e não entendo. Eu fui estudar porque eu queria entender. E eu estudo até hoje. E quanto mais eu estudo e mais eu leio, mais eu vejo que eu preciso mais ler e mais estudar. Né? É isso aí. Mas que eu queria incentivar, né, e que o pastor fale aí mais, né, do tempo de leitura, dos testemunhos que tem, né, dos tempos de leitura e do incentivo que é possível. Como o pastor já falou, dessa irmã de 80 e poucos anos, né, que Sim. tinha dificuldade, conseguiu ler e se esforçou e leu. E é bênção para a vida de cada um. Não tem perda. Lendo a palavra de Deus, ninguém perde. É possível. É possível, cara. Sim. Não, tem aí um tanto de pessoas para dar testemunho e dizer que é possível. É possível. É um tempo que você vai gastar com alguma coisa, né? Então, na verdade, eu falo que tem muito mais a ver com essa questão realmente da prioridade. E por isso eu enfatizo muito a questão da manhã, né? De você procurar fazer isso primeiro no seu dia, porque você tem essa sensação de dever cumprido mesmo, sabe? Eu gosto de enfatizar isso, né? Eu entendo que quando Jesus diz assim, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, né? Eu entendo que ele está fazendo essa oração naquele dia e ele está fazendo essa oração de manhã, né? Porque não faz sentido eu, antes de dormir, dizer, Senhor, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Nos dai hoje, Já acabou, né? O dia já acabou. Ele está me ensinando que eu preciso começar, né, já colocando meu dia, né, essa questão da primícia. Paulo vai dizer depois que a primícia santifica toda a massa. Então eu entendo muito a importância da primícia, claro que não é uma regra que tem que ser dessa forma, mas isso mudou a minha vida de verdade e mudou a forma como eu absorvi os desafios e como eu venço os desafios hoje, quando realmente eu comecei a priorizar isso e procurar sempre fazer, principalmente no período da manhã, né? Tem um livro que o pessoal sempre cita muito para mim, que é O Poder da Manhã, alguma coisa assim, né? Eu nunca li esse livro, mas é mais uma história que eu faço, cara, eu já fazia isso, né? Porque na verdade é um princípio bíblico, né? Antes de ser qualquer coisa que alguém está descobrindo hoje, é algo que a Bíblia já falava. E realmente é esse entendimento, né? De que você dá esse lugar de primazia no seu dia e você dá essa prioridade, isso faz toda a diferença, né? Por quê? Porque, como eu disse, você vai gastar esse tempo com alguma coisa, né? Então, quando você gasta esse tempo com a palavra, são duas coisas que eu defendo muito. Primeiro, é essa questão de você gastar mais tempo com a palavra todos os dias, e segundo, é essa questão de você ler a Bíblia inteira, vez após outra. Então, aquilo que eu sempre falo também, em cada leitura que você faz da Bíblia, você descobre uma nova Bíblia, né? Você descobre coisas que talvez você passou batido numa outra leitura. Então, essa coisa de você estar ali pescando aqui um texto aqui, outro texto ali, faz muita diferença quando você para ler todo. Por quê? Porque você vê todo o contexto, você acompanha toda uma história. Toda a história de Jesus, né, que a Bíblia é sobre Jesus, e você pega toda a história da separação do povo e de como Deus o preparou para que então viesse o Messias e consumasse esse povo meu, que eu escolhi para ser meu, né? Então você vê tudo isso, né,
na sua amplitude, quando você lê isso em 42 dias, é como um filme que você assiste ali com mais intensidade, né? Você está vendo a coisa acontecer rápido. No primeiro dia você já chegou lá em Abraão, já está lá na frente, né? Então você lendo mais assim também, você tem essa visão maior, né? Essa visão ampla de toda a Bíblia num período menor de tempo, né? E depois, quando você vem com uma leitura mais pausada, né? A gente está, por exemplo, transcrevendo praticamente um capítulo por dia. Então, está sendo essa coisa bem mais demorada no texto, né? Então, aí você já passei por aqui algumas vezes, né? Então, eu estou agora completando amanhã, hoje, né, dia 31, completando 72 e completando 42 semanas, são 24 vezes a Bíblia inteira, né? 23 lendo e agora uma ouvindo, né? Então, 23 vezes lendo a Bíblia inteira e uma vez ouvindo a Bíblia inteira. Então, eu gosto muito disso, de você estar ali, né, sempre no texto. Então, eu não diria nem tanto que é assim, sabe, de muito conhecimento, não é nem isso, mas é dessa coisa constante, né? Uma das frases que eu postei divulgando o Nenhum Dia do Ano Sem Bíblia, por exemplo, eu coloquei assim: faz muita diferença quando você diz assim, eu li isso na Bíblia, e quando você diz assim, eu li isso na Bíblia hoje, né? Então, porque tem muita gente que vive disso, né? O cara tá citando, tem até um memezinho que a gente usa para divulgar, que é o da mulher lá, da Rose, lá do Titanic, aquela senhorinha, né? Faz 84 anos. Quando eu li a Bíblia toda, faz 84 anos. Né? E eu penso que essa experiência diária, eu não quero viver só do ontem, eu não quero. Eu falo que a vida cristã tem que ser no gerúndio. O que é o gerúndio? É o tempo do verbo que indica uma ação contínua. Acontecendo. Então, não é eu orava, eu jejuava, eu fazia volta, eu fazia propósito. Um dia eu fiz isso. Não, eu tenho que estar aqui. Até que Jesus venha. Eu estou orando, eu estou lendo a Bíblia, e estou lendo de novo, e estou decorando, e estou recitando, e estou transcrevendo, e estou sublinhando, e onde tiver ideia para fazer, eu quero fazer. Eu já tenho no meu coração que terminar de transcrever a Bíblia, são 742 dias, vão ser 2 anos, mas eu quero depois gravar toda a Bíblia em áudio, eu falando, né? Eu quero recitar, ler a Bíblia em voz alta e gravar a Bíblia toda. Então, o que eu puder fazer, né, para inculcar mais, quanto mais Bíblia, melhor. Né? Por quê? Porque isso vai ficar vivo dentro da gente. Quando o texto fala de Salmo, o Salmo primeiro fala que você medita na sua lei de dia e de noite, né, e tudo que faz prosperará, né, na sua lei tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele será como árvore plantada junto a ribeiros de águas vivas, que dá o seu fruto de tempo em tempo, e cujas folhagens não murcham, e tudo o que ele faz prosperará. Eu sempre digo para as pessoas que eu entendo nesse texto que não se trata de uma coisa tipo, sabe como que amuleto? Pelo fato de eu meditar na palavra e amar a palavra, aí eu vou ter, vai prosperar o que eu fizer. Né? Para mim não se trata disso, mas se trata de que se eu sou alguém que medito na sua lei de noite, se eu sou alguém que estou me dedicando à palavra todos os dias, que estou me enchendo da palavra todos os dias, automaticamente eu vou fazer aquilo que está alinhado à palavra. E por causa de eu fazer o que está alinhado à palavra, aí vai prosperar. Aí eu vou ser bem sucedido naquilo que eu fizer. Prospera. Eu estou fazendo de acordo com a palavra, porque quando eu for tomar uma decisão, eu vou fazer um negócio com alguém, eu vou ter tudo que eu for fazer, eu vou ter um princípio bíblico muito vivo, né, dentro de mim, porque eu estou inculcando isso, e o Espírito Santo ali, né, qual é a nova aliança que Jeremias profetizou e que depois Hebreus vai dizer que ela se cumpre no nosso tempo, né, da nova aliança, essa é a aliança que eu farei com eles depois daqueles dias, escreverei as minhas leis no seu coração e nas suas mentes. Então, isso fica muito vivo dentro da gente. Então, você vai fazer algo, a palavra já está ali. Opa, a Bíblia fala isso. Né? Por exemplo, Provérbios é uma coisa que eu sempre lembro disso. Né? Às vezes você está dentro do carro, uma pessoa pedindo aqui no seu ouvido. Aí você está querendo fingir que você está no celular ali. Né? Não tem como. Toda vez eu lembro de Provérbios, quando a Bíblia te fala assim, ó, que aquele que esconde os seus olhos, né, do pobre, aquele que tipo, sabe, essa coisa de que eu tô fingindo que eu não tô vendo, aí vem o quê? Vem na hora um princípio bíblico, né? Por quê? Porque tá vivo dentro de você, né?
Então, a Bíblia tem esses ensinamentos para todas as áreas das nossas vidas. Quanto mais eu comer disso, quanto mais eu me alimentar disso, mais eu vou tomar atitudes no meu dia a dia que estão alinhadas àquilo que a palavra diz. E por causa disso, o que eu fizer vai ser bem sucedido. Né? E aí, pastor, um texto puxa outro, né? Isso tem tudo a ver, o pastor estava falando, né? As pessoas, principalmente os cristãos, né? Elas esquecem do texto de 2 Coríntios, né? 5,17, que diz que aquele que está em Cristo, nova criatura né? Não é que então vai ser, né? Um dia será, talvez, quem sabe, né? Já então, foi, né? Então, quando eu chegar lá no céu, então aí sim eu vou ter toda a sabedoria da palavra, eu vou ter tempo para ler a Bíblia, eu vou ter tempo... Eu não sei o que as pessoas pensam, né? Mas, cara, se você é uma nova criatura, a palavra de Deus está falando, se você está em Cristo, nova criatura você é. Né? Você não é esperar, você tem que viver a nova vida agora. Né? O reino de Deus chegou, né? Chegou. O reino de Deus chegou, não vai chegar ainda. Então, na eternidade, cara, você já vive a eternidade. Sim. A eternidade começou agora, né? Já começou. Você aceitou a Cristo, então? você já está na eternidade, porque aquele que passa da morte para a vida, né? Quem está em Cristo passa da morte para a vida. Então, nós não vamos passar por esse, né? Provavelmente, sim, né? Vamos passar pelo sepultamento, tal. Né? Eu espero ser arrebatado na primeira chamada. Transladado. Senhores, já estouramos a hora aqui, o pastor está cansado, ele falou para mim que ele tem que fazer umas coisas hoje ainda. Mas eu queria só que ele explicasse para a gente, então, o pessoal que está animado aí para se inscrever, domingo agora começa o desafio 42 dias. Sábado, dia 1º, os primeiros 42 dias do ano com a palavra de Deus. Quem quiser se inscrever, vou colocar aqui para você o site. Isso, entra lá no site. Aí. Entra lá, pareceinsanidade.com.br. Lá você vai encontrar todos, olha lá. Esse daí tem o álbum de figurinha, né? O cronograma é um álbum de figurinhas. Deixa eu colocar. Sempre fazendo de uma forma diferente, né? Isso, muito bacana. A ideia aqui é um álbum de figurinhas, né? Então, à medida que você cumpre aqui, o primeiro dia está aqui, né? Salmo 119, Gênesis do 1 ao 11, Jó do 1 ao 11. Você cumpriu, aí tem a figurinha que você vai colar no lugar que você vai cumprindo. Eu falei que é o melhor álbum de figurinhas que você vai colecionar aí na sua vida. Entendeu? Que é esse aqui. Memoriais, né? Esse é o nosso tema, né, desse ano. O livro que está sobre todo livro, né? Eu coloquei aqui o melhor livro de psicologia, o melhor livro de finanças, o melhor livro de ciências, o maior best-seller, o melhor livro de direito, o manual para a vida, o melhor manual de liderança e empreendedorismo, porque a Bíblia é tudo isso, né? Todos esses princípios que às vezes a ciência descobriu que quando você faz uma coisa repetidamente, isso muda a sua estrutura. A Bíblia já sabia. A Bíblia já falava isso faz tempo. Que se você falar dos seus dilemas, você vai ser curado, né? Descobriram né? que a Terra é redonda. A Bíblia já falava sobre isso. Entendeu? Então, assim, isso, né? Esse lugar, né, que a palavra tem como manual para a vida. E aí a gente está com esse cronograma. Uma coisa interessante também que vai ter nesse desafio 42 dias é que a ordem cronológica, né, inclusive os salmos vão ser na ordem cronológica. Né? Uhum. Então, por exemplo, o Salmo 90 e o Salmo 91 são salmos de Moisés. Então, eles são, cronologicamente, eles são salmos mais antigos. E aí eles vão entrar, né, o 119 entra primeiro porque é a declaração de amor pela palavra, né? Inclusive, o meu amigo tem ali no o Fernando tem. Mostra aí, Fernando. Eu fiquei com uma santa inveja, não sei se existe isso de santa inveja, mas eu achei incrível isso aí, postei lá no grupo, né, que eu achei fantástico, porque eu sou apaixonado pelo Salmo 119. E aí começa com o Salmo 119, mas os outros salmos eles vão estar todos na ordem cronológica. Então, lá depois do Pentateuco, falei de Moisés, lemos sobre Moisés, aí agora vem os salmos de Moisés 90 e 91. Tem alguns salmos que são salmos de Davi, tem outros salmos que são os salmos dos coraitas, que é lá quando é estabelecido os cultos, né,
adoração lá depois de Davi, aí vem os coraitas, né, os filhos de Corá. Então depois tem o salmo do pós-exílio, né, que é dos degraus ali, né, depois que eles saem do exílio, lá na frente, né. Então a gente tem essa ordem cronológica que ajuda a gente a compreender melhor, né, igual os profetas, por exemplo. Os profetas, eles estão agrupados todos juntos, mas tem profetas que eles foram no período antes do exílio, depois tem os profetas que foram durante o exílio, tem profetas depois do exílio. Né? Tem coisas que eles falaram que foi para aquele contexto de exílios, tem outras coisas que eles falaram que são para dias vindouros. Né? Sim. Então, quando você lê isso na ordem que eles profetizaram, você tem uma compreensão melhor do texto. Faz sentido, né? Quando você lê Ezequiel, lá naquele período lá, né, que Ezequiel profetizou, isso faz um sentido. Então, o cronograma na ordem cronológica ajuda a gente a ter uma compreensão melhor dessa história, principalmente no Antigo Testamento. E no Novo Testamento é muito legal você ler as cartas de Paulo, por exemplo, na ordem cronológica, porque você vê até um amadurecimento de Paulo, né? Paulo escreve primeiro, por exemplo, aos Gálatas, né? E aí depois, lá na frente, você vai ver Paulo tratando ali, quando ele escreve a Timóteo, por exemplo, jamais, lá 20 anos depois, você vai ver um amadurecimento que Paulo teve, né, os problemas que ele lidou, porque quando ele começa escrevendo é uma realidade, mas lá na frente ele está vivendo outra realidade, né, ele passou por outros tipos de questões e agora tá ele preso, né, escrevendo preso. Bem legal você ver essa ordem cronológica. O Salmo 137, né, que depois virou música pop, os rios da Babilônia, eu sentei, chorei, né? Então, dentro do contexto faz. Depois do exílio ali, né? Isso, O pessoal está perguntando aqui, pastor, como faz para conseguir o álbum? Então, é no nosso site, né? Tudo é no site, www.redeinsana.com.br. Aí lá tem a parte do desafio 42XV, né? Que é o 42 dias, que a gente XV por causa do 15ª edição. Uhum. E aí, lá tem um lugar lá que tem o link do álbum, né? Porque aí dá para você se inscrever no desafio e adquirir o álbum também. E aí a gente está disponibilizando também um arquivo, a gente tem esse álbum, a opção da pessoa receber impresso, com as figurinhas, igual eu mostrei aqui, mas tem a opção também da pessoa ter o arquivo e ela mesma imprimir tanto o álbum como as figurinhas separadamente, ela pode imprimir e ela vai recortando e colando lá no seu álbum também as figurinhas. Quando se inscreve, já recebe o link do cronograma para poder fazer isso, né? Maravilha. Lembrando, né, pastor, que o pessoal que quiser participar dos desafios gratuitamente, né, pode participar, vai receber o cronograma, vai receber o cronograma direitinho. E quem quiser participar e ganhar, né, os memoriais, os prêmios, isso. Tem um valor de inscrição para ajudar nessa parte. Uma taxinha, o preço bem simbólico mesmo. Né, mais barato que uma pizza, mais barato que... Eu conversei com o pastor uma vez, falei esse preço que ele não está ganhando dinheiro. Ele falou que tem jeito mais fácil de ganhar dinheiro do que fazer as camisetas. Com certeza. O preço é muito simbólico. A partir lá tem prêmio lá que a partir de 10 reais você já tem direito aos prêmios. Então entra no site, tem diversas coisas para poder ganhar. É bacana. Agora tem pulseira assim, né? Por exemplo, essa aqui, nenhum dia do ano sem Bíblia, aí a pessoa fica... Não esquece, né? Não esquece. Está sempre com a pulseira lembrando do propósito. Maravilha. Amanhã nós estaremos transmitindo esse vídeo de novo. O vídeo está sendo gravado. Amanhã nós vamos transmitir de novo nas redes. E as pessoas aí que quiserem entrar, entra lá, cadastra no site, que você vai ver que você nunca mais vai parar de ler a Bíblia depois que você começa a primeira vez. Dependendo de mim, não vai parar mais. É um investimento em nós mesmos, né? Não tem perda. Lendo a Bíblia, ninguém perde. Só ganha. Maravilha. Pastor Ivan, sem palavras, mais uma vez, quero agradecer. Desculpa aí pelo horário, eu sei que no Brasil já está tarde, mas a gente tem a mesma esperança, né, que o senhor tem, que mais pessoas possam ser influenciadas, e é por isso que a gente fez questão de fazer essa live, ter a presença do senhor, porque a gente percebe, tem aí o mesmo amor pela palavra. Eu gostaria de ter a mesma disposição. O Fernando, um pouco antes do pastor entrar aqui, o Fernando falou assim, mas como que ele consegue fazer isso? Falei, participar de todos, né? Ele faz, né? Participa de tudo e ele é a prova viva de que dá, né? Ele é casado, ele é pai, não é? Tem o filho dele, tem o filho dele. Se você igreja.
Entra cuida lá, da igreja. entra lá no Facebook dele, você vai ver que tem foto dele passando momentos com a família, então ele não abre mão de nada. Essa semana eu até assisti Homem-Aranha. Então, aí você não pode dar spoiler. Mas é bom. Você vai ver que ele tem uma vida aí como pastor, como pai de família, como esposo, como conselheiro dos jovens, pregador direto. Ele está postando as pregações que ele tem feito lá em várias igrejas da região, às vezes até viajando sempre, e participando dos desafios. Então, se alguém tiver que dar uma desculpa, falar que não tem tempo, esse homem aqui, é o maior exemplo que você vai ter que dar sim. Dá sim, tá bom? Então, pastor, obrigado de coração por participar com a gente aí. Sem palavras. O senhor é sempre bem-vindo aqui na Roda dos Esclarecedores. O dia que quiser dar um recado, manda uma mensagem pra gente e fala, Rodrigo, eu quero dar um recado pro pessoal. O senhor aqui tem... A casa é sua. Amém. Amém. Glória a Deus, gente. Muito bom estar com vocês aqui. Foi muito, muito legal mesmo. Espero ter contribuído de alguma forma aí para que alguém possa amar mais a palavra. E esse é o intuito, né? Que Deus possa nos abençoar para que a gente possa continuar avançando no gerúndio, né? Avançando, orando, lendo, meditando, praticando, crescendo todos os dias até que Ele venha. Amém. Amém. Pastor, eu só quero falar uma coisa, não é uma cobrança, estou esperando o meu prêmio do desafio, porque eu quero mostrar para o pessoal aqui, eu quero trazer mais gente para os desafios, gente, eu quero mostrar o prêmio aqui, as camisetas do 142. Agora, né? Eu não achei no site esse do inglês, eu estava procurando aqui, eu não encontrei. Tem porque como está no período, né? Acho que só quando tiver ali faltando um mês, mais ou menos, em fevereiro, a gente deve abrir as inscrições. Tá. Tem em espanhol também, né? O pessoal que lê em espanhol. Espanhol e inglês, eu vou fazer o Novo Testamento em inglês. Show. A gente tem uma menina que está transcrevendo a Bíblia em inglês. No nosso desafio de transcrever, ela está transcrevendo em inglês. Minha esposa falou que vai terminar em português e vai começar em inglês. Ela está animada. Ela já está em êxodo. Ela está querendo fazer rápido. Está avançando, né? Já. Glória a Deus. É isso aí. Então, Sidney, suas considerações finais para a gente rodar a vinheta. Só agradecer aí ao pastor, um prazer te conhecer, pastor. Espero que a gente possa nos encontrar aí, né, pessoalmente e fazer alguma coisa juntos aí. Amém. E vamos pôr esse povo para ler, né? Vamos acabar com essa coisa de que não tem tempo, de que brasileiro não lê. Não, vamos mudar essa realidade aí. Que leia pelo menos a Bíblia. Pelo menos a Bíblia, é isso aí. Vamos mudar essa realidade aí. Ele está sempre em São Paulo aí, o Sidney. Leva ele aí na sua igreja. Você vai ter o contato dele aí. Show. Conte comigo. Tá mais que convidado. Deus abençoe, então. Esse foi mais um Roda dos Esclarecedores. E a partir do terça-feira que vem, toda terça-feira, né, Fernando? Toda terça-feira. Vou marcar o pé. Toda terça-feira vai ter live. Terça-feira às 8 aqui nos Estados Unidos, 10 no Brasil. Vou tentar fazer mais cedo para ficar mais cedo no Brasil. Tá 2 horas. Não vai faltar mais. Deus abençoe, meus irmãos. Um grande abraço. Deus abençoe. Um abraço aí. Um abraço.